Olá pessoal, bom dia, boa tarde, bom dia, né? Meio-dia, glória a Deus, aleluia. Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez no programa Encontro com a Palavra, que acontece segunda, quarta e sexta-feira, sempre ao meio-dia, né? Graças a Deus estamos juntos mais uma vez nesse momento tão precioso, tão poderoso, tão maravilhoso, em que nós meditamos, nós nos portamos, né? Vamos à palavra de Deus para aprendermos coisas preciosas e aprendermos e também aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa vida para a glória de Deus, aleluia. E nós louvamos a Deus por mais uma vez estarmos juntos, eu e você, nesse momento tão precioso, tão desafiador, porque é meio-dia, é hora que estamos meio que na correria, mas também é uma hora que nós já, eu acho que nós já alguns já almoçaram ou vão estar almoçando, enfim, estamos juntos mais uma vez em nome de Jesus, aleluia, no programa Liberdade e Vida, só em Jesus, aleluia. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, a segunda rua paralela, garagem São Francisco. Você saiu, passou o trevo do bairro, passou o trevo da BR-040, entrou a sua primeira esquerda, é só seguir o fluxo, você vai passar a segunda paralela, você vai subir. Nós estamos aqui hoje nos escritórios da igreja, na sala pastoral, para nós transmitirmos esse momento, né, com a palavra ao seu coração. E glória a Deus, aleluia, por nós estarmos aqui no nome de Jesus e por nós estarmos aí junto com você, e você está aí em nome de Jesus junto conosco, nos dando a sua atenção, né, que para nós é muito importante, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A página da minha história, Deus vai virar, maravilha. Glória a Deus, aleluia. Um louvor abençoado aí já conosco, já com a gente, para a glória de Deus, aleluia. Enchendo o nosso coração, enchendo a nossa alma de alegria, né? E é bom louvar ao Senhor, é bom ouvir louvores. E esse louvor, algum tempo atrás, a bem da verdade, todo o tempo fala muito ao meu coração. Em nome de Jesus, tá bom? Maravilha, olha. E no encontro com a palavra, tudo que acontece de segunda, quarta e sexta, meio-dia, nós estamos já, desde semana passada, falando sobre uma série chamada Quarentena. Que bacana, né? Uma série chamada Quarentena, olha que coisa legal. Estamos ficando meio metidos, né? É brincadeira, né? Brincadeira, lógico. E nós estamos falando sobre os 4 aspectos, né, dos 40 anos dessa quarentena que Deus impôs a Israel quando eles estavam saindo da terra do Egito e indo para a terra de Canaã. Como que Deus faz com que o que Deus propõe, né? Que foi a proposta de Deus nessa quarentena, que foi provar, foi humilhar, provar, ver o que estava no coração e o aprendizado. E nós estamos falando, nessa semana, terminamos hoje, sobre a aprovação na vida de Elias, 40 dias que Elias passou, né, sendo tentado, sendo provado pelo Senhor. Depois que ele passa por um momento muito precioso, aonde a glória de Deus é manifestada sobre um sacrifício, e a partir daquele momento houve-se uma perseguição, e aí nós queremos compartilhar isso, que foi uma prova de Deus na vida dele, para ele cumprir aquilo que Deus tinha determinado a ele. A palavra de Deus fala assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, aonde Deus estaria falando com ele. E essa caminhada deu-se depois que ele acaba de fazer um grande milagre, aonde todos os profetas de Baal haviam sido consumidos pelo fogo, aliás, a espada,
onde Deus responde o sacrifício de Elias no Monte Carmelo, com o fogo ali estabelecido que Deus seria o Senhor de Israel, e contrário ao que Jezabel queria, Jezabel então propõe uma perseguição religiosa. Olha que coisa interessante, né? Uma perseguição religiosa sobre a vida de Elias. Se nós colocarmos, né, os nossos termos que nós usamos hoje, foi uma perseguição religiosa. Acabe aceita o desafio, Acabe concorda com o desafio, Acabe concorda com tudo aquilo que estava acontecendo, Acabe concorda com tudo o processo de adoração, de sacrifício, e Deus responder, e aquele que responder seria o Deus de Israel. Acabe concorda com tudo isso, mas Jezabel não concorda com isso e emplaca uma perseguição religiosa na vida de Elias, né? Ela emplaca uma perseguição na vida de Elias por causa da morte dos profetas de Baal, a qual ela era adoradora. Então acaba ela perseguindo Elias, e a palavra de Deus nos fala que quando Acabe conta para Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer-lhe que que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Então ela emplaca uma perseguição religiosa a Elias. O profeta Elias teve medo daquela mulher e fugiu para o Monte Horebe para buscar a Deus e se proteger. No meio da caminhada estava exausto, desabafou com Deus. Então o Senhor providenciou para Elias pão quente e água fresca para alimentar e continuar a caminhada 40 dias até o Monte Horebe. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 7. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado em brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta e coma, pois sua viagem será muito longa. Então, Elias, ele sai do Monte Carmelo depois de um milagre, de algo poderoso que Deus havia feito. Ele pede uma resposta a Deus e Deus o responde, e ali são consumidos também a espada, os profetas de Baal, e a Jezabel emplaca uma perseguição religiosa na vida dele. Ele foge para salvar a sua vida, e nesse momento, nesse desenrolar da história, nesse momento, ele entra num processo depressivo. Ele recorda o que havia acontecido e pede a morte. E Deus não faz isso, e ele pega no sono. Deus dá a ele água e um pão assado em brasas quentes para poder sustentá-lo. Aquele foi o tempo de provação para o homem usado pelo poder de Deus. Havia alcançado muitas vitórias, mas agora ele pessoalmente estava sendo provado. Quando estava no monte, Deus se revelou a ele de forma surpreendente dentro de uma caverna. E a palavra de Deus diz assim, no livro de 1 Reis, capítulo 19,
no versículo 9 ao 14. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E lhe fortaleceu para continuar o seu ministério. E Deus chegou para ele e disse, e o Senhor lhe disse: volte para o caminho por onde veio, vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Azafate, de Abel-Meoleá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael. Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. Então fiz sobrar 7.000 em Israel, todos daqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas as bocas não o beijaram. A quarentena foi um tempo de provação para aprovar Elias em sua obediência. Ele iria dar 40 dias, então ele teve que se alimentar. Então ele passa por um teste de obediência para saber se ele iria cumprir aquilo que Deus ali havia determinado para que ele fizesse. E Deus aparece para ele, e para você ver que Deus não apareceu num vento, não apareceu num terremoto, não apareceu no meio de um fogo. Deus agora se apresenta no meio da calmaria, no meio da brisa, no meio de um momento inesperado, porque se esperava que houvesse um forte vento, ou um forte fogo, ou um terremoto, e Deus naquele momento, ele aparece e se apresenta numa brisa, num momento calmo, num momento tranquilo, no momento em que Deus poderia ter acesso ao coração de Elias e trazer aquela informação para Elias, a qual ele deveria cumprir, que era a unção dos reis e o profeta que haveria de ficar no seu lugar, e todos nós conhecemos a história. Elias é transladado, Elias não vê a morte, uma carruagem de fogo leva Elias, um redemoinho de fogo leva Elias, um redemoinho para a glória. Ele foi transladado, assim como Enoque foi transladado, enfim. Foram os dois casos na Bíblia Sagrada que aconteceram. Mas o interessante é esses 40 dias que ele passa. E nesses 40 dias, Deus tinha um propósito com ele. 40 dias nesse momento da nossa série de provação, nesses 40 dias, Deus estava vendo como estava o coração de Elias. E parece que o coração de Elias não estava muito bem equilibrado, alinhado com a vontade de Deus. Por quê? Porque depois de tantos milagres, não foi só o milagre da resposta de Deus com fogo sobre o altar, mas foi o Deus falando com ele que durante a chuva
que ficou retida durante 3 anos de seca em Israel, em um dia iria cair toda aquela chuva. Algo muito forte iria acontecer, e algo muito forte aconteceu. Choveu, né? Como quando ele vê a nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele manda avisar Acabe e todo Israel que a chuva estava chegando. Então eu vejo uma pequena nuvem, né, do tamanho da mão de um homem. Então ali Deus mostra para ele, olha, se prepara, porque o que está retido em 3 anos eu vou derramar em um dia. Olha que coisa fantástica. Os lagares se encheram, os rios se encheram, os ribeiros de água se encheram, as cisternas se encheram de água, né? Trazendo provisão, trazendo coisas preciosas. Então, foi momentos milagrosos por quais Elias passou. E agora Elias está com o seu coração agitado, está com o seu coração apavorado, amedrontado, porque houve um desencadear de uma perseguição religiosa. Houve uma perseguição sobre a sua vida. E como nós falamos, trazendo para o nosso contexto, trazendo para a nossa conjuntura, para os nossos momentos, era uma perseguição religiosa. Porque o que aconteceu foi espiritual, o que aconteceu foi religioso. Eu vou abandonar Baal e vou adorar a Deus. Eu vou abandonar os sacrifícios a Baal e vou adorar ao meu Deus. Então isso desencadeou algo muito forte na vida de Elias. A perseguição religiosa, o estabelecer de Deus na vida do povo, o renovar da aliança. E depois de tudo isso, depois dos milagres, Elias, ele entra num estado muito ruim. Muitos falam que ele ficou em estado de depressão, porque ele lembra muito do passado, ele reporta, ele vai muito no seu passado, esquecendo daquilo que Deus tinha para fazer para ele naquele momento, na sua vida, no seu futuro. Havia muita coisa para Deus realizar na vida dele. Talvez você também possa estar passando nesse momento, né, de depressão, olhando muito para o passado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas olhe para frente, olhe o que Deus ainda vai fazer na sua vida. E é um tempo, quando nós passamos por uma quarentena, estamos sendo provados para aprender a obedecer. Estamos sendo provados para poder aprender. E o problema, sabe qual que é? É que haveria, nos finais dos tempos, o destaque de 2 instituições no mundo. E nós estamos vendo essas 2 instituições, mais uma vez, no contexto histórico. Preste muito bem atenção, por favor, e até a minha forma de falar, o que eu vou falar para você agora. A Bíblia Sagrada fala de 2 instituições que iriam sobressair nos últimos tempos. Quais as 2 instituições? Primeiro, a igreja, porque nós vamos falar da igreja, que nós somos a igreja, servimos a igreja, através de Jesus, através da igreja nós temos o Senhor, alcançamos o Senhor, vamos até o Senhor, enfim. E a ciência. 2 instituições, ciência e religião, seriam os destaques nos últimos dias da face da terra. Assim como foi no passado, a religião, nos séculos passados, ela se envolve com a ciência veio predominando através dos conceitos, através da filosofia, através da arte. A ciência vai se tornando notória, vai crescendo, vai surgindo, e hoje nós vemos outra vez a ciência. Então, uma quarentena é para poder provar, para a minha aprovação, para poder me ensinar a aprender a obedecer. Preste bem atenção, preste muito bem atenção. O que eles estão fazendo, eles estão nos ensinando a obedecer às suas regras, os seus conceitos, as suas ideias, as maneiras de agir. Olha só, se Deus trabalhou, por isso que a palavra quarentena, ela é muito poderosa, e você acha que só nós estamos aprendendo com isso? Não, o mundo já sabe disso. O mundo conhece a Bíblia Sagrada. Muitos filósofos, muitos grandes pensadores,
Eles tinham a Bíblia Sagrada como também um manual de conduta, de ação, de atitude. Então eles sabem o que eles estão fazendo, porque com certeza, apesar de não querer afirmar, a Bíblia também é um livro de consulta. Para nós, uma consulta espiritual, para eles, uma consulta histórica, uma consulta comportamental, uma consulta de atitudes, uma consulta de fé. Nós a consultamos porque nós sabemos que ela foi constituída por Deus. Deus ungiu 40 homens para poder criar, escrever a palavra de Deus, escrever aquilo que ele tinha que anunciar, fazer, realizar. Mas eles consultam ela como um livro científico, um livro histórico, para aprender o que aconteceu com esse povo. Eles sabem que a quarentena é um tempo para provar a nossa obediência e para nos ensinar a obedecer. Aí eu pergunto para você e faço uma reflexão. Será que nós não vamos passar por momentos até que todo mundo aprenda a usar máscara, a manter o distanciamento social? Será que nós não percebemos que tivemos uma onda e depois uma outra onda e assim vai, usando os termos que você tem ouvido nos jornais, nos telejornais, nos apps? Então, se a quarentena é uma prova para poder aprender, eu tenho que olhar para o mundo lá fora e ver que isso é para me ensinar alguma coisa, para me mostrar alguma coisa, para me poder aprender, e tudo aquilo que eles vão colocar, preste bem atenção, nós vamos fazer. Amanhã, hoje é o álcool, hoje é a máscara, amanhã é outra coisa. Por quê? O mundo aprendeu a aprender. O mundo foi ensinado, o mundo foi provado para aprender. Hoje nós vemos máscaras aos montes, álcool aos montes, termômetro aos montes, um isolamento, vamos dizer assim, aos montes. E aonde que foram mexer na igreja, quando mostraram a foto de um avião para nós, todo mundo assentado de máscara do lado do outro. E na igreja temos que ter 2 metros de distância. Na fila do caixa não tem, na fila do banco não tem, na fila não tem. O supermercado marcou o chão, mas as pessoas continuam ainda se aproximando uma da outra. Olha! Então, são duas coisas que hoje são em alta, é a religião e a ciência. Todo mundo hoje está inclinado a uma espiritualidade, todo mundo está inclinado à sua religião, à sua crença. Nós temos o evangelho, nós temos o cristianismo, nós temos a nossa fé, estamos inclinados a ela, mas o macumbeiro está, o feiticeiro está, o bruxo está, o religioso está, todo mundo está inclinado para isso, porque percebe-se algumas coisas acontecendo. Então, nesse momento, Deus coloca 40 dias nessa jornada de Elias para provar, para ele poder aprender alguma coisa. E Deus ensina algo para ele. Deus ministra no coração dele. Olha, não é para parar, não é para diminuir. Se prepare, porque você ainda tem muita coisa para poder fazer. Não pare. Deus tem muita coisa para você fazer ainda. Deus tem muita coisa para poder você realizar. Ore, e o Espírito Santo, o Espírito da criatividade. Deus criou, olha a palavra criou. Deus criou os céus e a terra por causa da sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação da terra, água, houve separação. Haja animais, houve os animais. Então Deus tem uma palavra criativa, Deus vai liberar, eu creio, uma palavra criativa para você, e você vai fazer algo criativo para a glória do nome dele, aleluia. Mas agora, para nós entendermos algo muito precioso,
dentro dessa série é que Elias, nesses 40 dias de jornada, Elias recebe do anjo 2 elementos, a água fresca e o pão quente, para fortalecê-lo nessa caminhada até o Monte Horebe, onde Deus iria falar com ele. Então eu quero, dentro desse momento de provação na vida de Elias, eu quero trazer para você algo importante. O que é que tem te alimentado numa quarentena? Nesse isolamento, o que tem te alimentado? Qual é o teu alimento? O teu alimento é a indignação, é o ódio, o teu alimento é a murmuração? O que tem te alimentado? A água e o pão são 2 elementos figurativos na pessoa do Espírito Santo e na pessoa da palavra de Deus. Pão referindo-se à palavra de Deus, e a água referente, né, símbolo do Espírito Santo. Será que esses são os seus alimentos? A palavra que gera fé, a palavra que traz fé, e o Espírito Santo que nos dá o poder, nos dá força, nos dá coragem. Quais são os seus alimentos nesses 40 dias? O que tem sido o seu alimento nesses 40 dias? Deus não colocou quarentena apenas, para você ter uma ideia, quando Deus provou Israel, a roupa não estragava, a sandália não encolhia e nem houve fome. Então Deus estava olhando o comportamento, Deus sempre cuidou, mas o comportamento já é do homem já. Deus sempre cuidou, mas o comportamento ele é subjetivo, ele é individual. O comportamento independe do que Deus estava fazendo. Deus permaneceu cuidando de Israel na sua roupa, na sua sandália e na sua alimentação. Deus continuou dando crescimento na sandália, a roupa não arrebentava, os pés não inchavam, a sandália não rompia, e Deus estava alimentando eles com maná e água. Elias estava ali numa quarentena, mas Deus deu alimento para Elias, pão quente e água fresca. Dentro de uma quarentena não é apenas um isolamento, é também um momento de que eu vou determinar, eu vou priorizar aquilo que vai me alimentar espiritualmente, emocionalmente. O que tem te alimentado emocionalmente? O que tem te alimentado espiritualmente? O pão quer dizer a palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A água é o Espírito Santo, é o que dá coragem, é o mecanismo da coragem, é o ser da coragem, né, da força. Por isso que dentro da doutrina quadrangular e dentro dos estudos teológicos, bíblicos, você vê o Espírito Santo como um leão. Ele é representado na figura do leão, ele é representado pelo ouro, porque o ouro quer dizer força, poder, o ouro quer dizer autoridade, e o leão ele é representado na figura de Ezequiel, quando Ezequiel tem a visão do Evangelho de João, através do rosto de leão, que fala do poder do Espírito Santo e da autoridade. Então Deus estava dando a Elias o pão, a palavra, que era o alimento para a sua alma, o alimento para a sua vida emocional, espiritual, e na água o símbolo do Espírito Santo, que fala de coragem, de autoridade, né? Porque o leão representa coragem e autoridade, representa força, representa mais autoridade, porque o leão tem mais força do que um leão. O elefante é mais forte do que o leão, mas o leão é o rei da selva, ou seja, por causa de sua autoridade, por causa de sua posição. Ou seja, Deus estava mostrando aquelas duas figuras lá no Monte Horebe, antes dessa caminhada até o Monte Horebe, que você e eu, como Elias, precisamos de 2 elementos: o pão, que é a palavra, e a água, que é o Espírito Santo, para conseguir vencer essa quarentena.
E não só vencer essa quarentena, mas aprender a obedecer a Deus. A obedecer, aprender a obedecer. E eles sabem o que eles estão fazendo. Você acha que é por um acaso que veio tudo isso? Não, eles estão nos treinando. Vão nos treinando, é máscara, é luva, é álcool gel, é termômetro, é isolamento, é distanciamento. Aprovação para nós aprendermos a obedecer o que eles querem, o que os donos deste mundo querem, porque este mundo tem um dono. Não sou desse mundo. Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Quando Satanás foi visto por Jesus vindo, o que Jesus faz? Vamos embora, porque nós não pertencemos a este mundo, nós não temos nada com ele, nada neste mundo. Olha o que Jesus fala para Pedro: afasta de mim, Satanás, que não tem prazer nas coisas de Deus, mas o prazer nas coisas do homem. Então, nós vemos que Deus propõe para nós, em 40 dias, um alimento. Qual tem sido o seu alimento? É a palavra que te trago fé? É a água, que é o Espírito Santo, que te traz o poder e a autoridade? Pense nisso. E não se esqueça, fique em paz, fiquem tranquilo. Se nós estamos passando para isso, no nosso contexto de cristãos, estamos aprendendo a obedecer a Deus. E que nós, nesse tempo, possamos entender que nós precisamos de 2 elementos preciosos para suportar esse tempo, o que nós estamos alimentando. E nós temos esse exemplo. Você vai caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Uma quarentena. Mas eu vou te dar pão e água, porque a caminhada será longa. Eu quero te alimentar. Mas o comportamento é seu. Eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te sustentar. Mas o comportamento, ele é seu. Ele é parte de você, o comportamento. Deus está nos dando muitas coisas. Depende de mim. Depende do meu comportamento. Que nós possamos entender todo esse processo. E entendermos que Deus está e estará exigindo de nós obediência. Obediência à sua palavra. Obediência a tudo que Ele escreveu, por mais difícil que seja. Mas Ele vai esperar isso de nós. E que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, sermos capazes de obedecê-lo para a glória de Jesus. Amém? Se prepara que nós vamos orar, mas quero liberar um louvor bacana para você. Daqui a pouco nós vamos orar no nome de Jesus. Se prepare aí, nós vamos estar orando, ok?
julgando o meu final, esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural, o Deus que dá valor a quem o mundo humilhou, é o Deus que uma virada em minha vida decretou. Às vezes a gente erra, tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem previrá o agir de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpriu o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. E passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi Aleluia, glória a Deus, maravilha, programa Liberdade, programa Encontro com a Palavra, graças a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus pela palavra que nós compartilhamos hoje, pela oportunidade de nós lermos a palavra, de estarmos juntos com a palavra de Deus diante dos nossos olhos, para a glória e louvor do nome dEle. E vamos orar apresentando a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, apresentando as nossas atividades, os nossos queridos diante do Senhor. E se você puder, põe a mão sobre uma foto, uma peça de roupa, ou enfim, um objeto que possa representar essa pessoa, que traga a lembrança dessa pessoa. E nós vamos orar no nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor nos apresentou, meu Pai, uma história de poder, uma história preciosa dentro dessa série, meu Pai, que nós estamos falando sobre quarentena. E o Senhor nos apresenta, meu Pai, esses 40 dias na vida de Elias, e que o Senhor o fortaleceu para continuar cumprindo com os teus propósitos, aleluia, para a glória do teu nome. Pai Santo, ó Deus, te pedimos, ó Pai, que nesta hora tão preciosa, o Senhor, meu Pai, venha visitar a casa de cada um dos teus filhos nessa hora, abençoando de uma forma muito poderosa, meu Deus, no nome de Jesus. Ó Deus, visita essa casa, meu Deus, curando, visita essa casa avivando, visita essa casa santificando, visita, meu Pai, essa casa salvando, meu Pai, meu Deus, este homem ou esta mulher, essa pessoa que está, meu Deus, desviada, meu Pai, da Tua presença, desviada dos Teus caminhos. Está afastada dos Teus caminhos, ó Pai. Meu Deus, ministra no coração dela, ministra, meu Pai, na alma dela, ministra, meu Deus Todo-Poderoso, na vida dela, meu Pai, um milagre, meu Deus Santo, abrindo as portas, curando, meu Pai, essas pessoas que estão enfermas por causa desse vírus, curando essas pessoas que estão, meu Pai, aflitas por causa deste vírus. Pai, alcança, cura do medo, cura da insegurança, porque acabam se tornando, meu Pai, doenças psicossomáticas, ó Pai, afligindo, agredindo o corpo, meu Pai, do teu filho, a alma do teu filho. Pai, meu Deus, opera na vida do teu filho, Pai, de uma forma sobrenatural e poderosa para a tua glória. Visita cada um, meu Pai, no nome de Jesus. Eu te peço isso para louvor e glória do teu nome. E te agradeço não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Amém, meu amado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está terminando o programa Encontro com a Palavra. Queremos desejar, antes de mais nada, uma tarde abençoada, um final de semana muito abençoado. Nós ainda estamos suspensos com os nossos cultos presenciais. Vamos voltar no primeiro domingo de agosto, se Deus quiser. Estamos montando uma programação, nos reunindo esses dias com os nossos líderes para poder montar uma programação bem bacana a partir de agosto.
Tem uma semana de oração que eu quero fazer contigo em agosto, uma semana profética em agosto, e vai ser muito bacana, muito legal. Mas enfim, nós queremos desejar a você uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Segunda-feira, meio-dia, estaremos de volta, se Deus quiser, no nome santo de Jesus. Queremos avisar que essa semana que vem, a semana do dia 20, a semana do dia 27, nós não teremos expediente administrativo na terça e na quinta-feira. Esse expediente administrativo é de 1 às 7. Nessas terça-feira da semana que vem, na quinta-feira e na outra, nós não teremos expediente administrativo. Somente na segunda, na quarta e na sexta voltaremos dia 3 de agosto, tudo normal, se Deus quiser, tá bom? Então, normal, dia 3, a área administrativa, dia 2, os nossos cultos presenciais, de manhã e à tarde, com exceção da Santa Ceia, que serão sempre 4 horários para evitar aglomeração, tá bom? Quero louvar a Deus, né? E crendo, estamos orando para que Deus venha curar os irmãos que estão acometidos com o vírus, sabemos disso. Estamos orando para que Deus venha consolar, alcançar, curar, né? De uma forma muito preciosa e poderosa. E dizer àqueles que estão acamados e isolados que o que precisar de nós, nós estamos aqui para servir, na medida do possível, na segunda a nossa capacidade, tá bom? Quero avisar você que no dia 25 de julho, sábado, nós estaremos numa grande vigília lá no sítio, lá no salão da capela, vai ser na capela, no salão dessa vez, cumprindo os 3 vigílias que Deus assim nos orientou a realizar. Em agosto nós vamos fazer 21 dias às 3 horas da madrugada, orando e buscando a Deus, tá bom? Deus abençoe, uma tarde abençoada, um final de semana muito abençoado, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um grande abraço, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja contigo hoje e permaneça para sempre. Deus te abençoe, fiquem com Deus, um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, no nome de Jesus. Deus abençoe.